Bem-vindos ao Seus Relatos Assombrados, o podcast onde os mistérios do desconhecido ganham vida através das histórias mais arrepiantes. Hoje, prepare-se para entrar em um território sombrio e perturbador, onde cada sombra pode esconder um segredo e cada sussurro pode ser um aviso. Neste episódio, mergulharemos nos relatos de hospital. Histórias reais, enviadas por nossos ouvintes, que testemunharam o inexplicável nos corredores frios e nas salas silenciosas de hospitais ao redor do mundo. Respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Relato 1: A enfermaria silenciosa. Clara era uma enfermeira dedicada, conhecida por sua paciência e empatia com os pacientes. Trabalhando no hospital há anos, conhecia todos os cantos e corredores como a palma de sua mão. Contudo, havia algo na ala pediátrica durante a noite que sempre a deixava um pouco inquieta. Apesar de ser um lugar onde muitas crianças se recuperavam, a escuridão da madrugada conferia um ar de mistério e silêncio absoluto ao local. Numa noite de outono, Clara estava de plantão. Era uma noite tranquila, e a maioria dos pequenos pacientes já dormia. Aproveitando o silêncio, Clara decidiu fazer suas rondas para verificar se estava tudo bem. Os corredores estavam apenas fracamente iluminados, criando sombras que dançavam nas paredes com a luz intermitente das lâmpadas fluorescentes. Enquanto caminhava pelo corredor principal, um som suave de risada infantil chamou sua atenção. Vinha de um dos quartos no fim do corredor, um quarto que, ela sabia, estava desocupado há dias. Intrigada e um pouco preocupada, Clara se dirigiu para o quarto, imaginando se alguma criança havia se perdido ou se era apenas sua mente pregando peças por conta do cansaço. Ao abrir a porta do quarto, Clara foi recebida pelo escuro absoluto. Ela tateou a parede até encontrar o interruptor e acendeu a luz. O quarto estava vazio, a cama perfeitamente arrumada e todos os brinquedos guardados em seus devidos lugares. No entanto, a risada continuava, ecoando como se estivesse ao seu lado. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou se manter racional e decidiu investigar mais a fundo, caminhando pelo quarto e verificando cada canto. Enquanto isso, a risada cessou abruptamente, substituída por um silêncio ensurdecedor. Clara estava prestes a sair quando, de repente, a porta se fechou violentamente atrás dela, fazendo um barulho estrondoso. O coração de Clara disparou, e ela correu para abrir a porta, mas a maçaneta parecia trancada. Ela puxou com força e, finalmente, a porta se abriu, liberando-a daquele quarto sufocante. Saindo apressada, Clara olhou para trás e viu que a luz do quarto agora piscava, como se estivesse com mau contato. O corredor parecia mais frio, e ela sentia como se estivesse sendo observada. Apavorada, Clara voltou ao posto de enfermagem e contou o ocorrido a uma colega de trabalho, que a olhou com uma expressão de preocupação e surpresa. "Você não é a primeira a dizer que algo estranho acontece naquele quarto", disse a colega. "Há anos, ouvi falar que uma criança faleceu ali sob circunstâncias misteriosas. Desde então, muitos relataram ouvir risadas ou ver sombras à noite." Clara tentou afastar a sensação de medo e continuar seu turno, mas aquela experiência nunca saiu de sua mente. Desde então, ela evitava passar por aquele corredor durante a noite, preferindo tomar rotas mais longas, mas mais seguras. A ala pediátrica nunca mais foi a mesma para Clara, e o mistério da risada infantil permaneceu sem explicação. Relato 2: O paciente invisível. Carlos era um jovem médico residente no Hospital Central, conhecido por sua dedicação e vontade de aprender. Era seu primeiro ano no plantão noturno, e ele estava determinado a mostrar seu valor. Naquela noite específica, o hospital estava particularmente quieto, uma calmaria que sempre deixava Carlos um pouco desconfortável. Por volta das 3 da manhã, ele recebeu uma chamada urgente através do pager. A mensagem indicava que havia um problema no quarto 913, localizado no último andar do hospital. Carlos pegou seu estetoscópio e apressou-se pelo corredor deserto. O elevador rangia enquanto subia, aumentando a sensação de inquietude. Quando as portas se abriram no 9º andar, Carlos foi recebido por um silêncio opressor. Ao se aproximar do quarto 913, sentiu um frio inexplicável. Ele abriu a porta devagar e encontrou a cama vazia,
os lençóis impecavelmente arrumados e todos os aparelhos desligados. Uma rápida olhada no prontuário ao pé da cama revelou que o paciente, um idoso chamado Sr. Almeida, havia falecido há 2 dias. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como poderia ter recebido uma chamada de emergência de um quarto vazio? Ainda confuso, Carlos começou a ouvir passos suaves atrás de si. O som era inconfundível, passos lentos e arrastados, como os de alguém doente. Ele se virou rapidamente, mas o corredor estava deserto. A única iluminação vinha das luzes fracas do teto, que projetavam sombras longas e inquietantes. Sentindo-se observado, Carlos voltou ao quarto e tentou racionalizar a situação. Talvez alguém estivesse brincando com ele. Mas, ao se virar novamente para a porta, viu a silhueta de um homem velho, de costas, vestindo um pijama hospitalar, parado no corredor. O homem caminhava lentamente, arrastando os pés. Carlos chamou: "Senhor, você está perdido? Precisa de ajuda?" Mas a figura continuou andando, indiferente ao chamado. Carlos correu atrás do homem, mas, ao virar a esquina do corredor, ele havia desaparecido. Intrigado e levemente assustado, Carlos decidiu voltar ao posto de enfermagem para verificar se algum paciente estava faltando. Os enfermeiros de plantão confirmaram que todos os pacientes estavam em seus quartos. Quando Carlos mencionou o nome Sr. Almeida, as enfermeiras trocaram olhares significativos. Uma delas, Marta, uma funcionária de longa data do hospital, explicou que o Sr. Almeida era um paciente antigo, conhecido por ser muito apegado ao hospital, onde passou os últimos meses de sua vida. Desde sua morte, havia rumores de que ele ainda vagava pelos corredores, como se não soubesse que tinha falecido. Carlos não era uma pessoa supersticiosa, mas aquela experiência o abalou profundamente. Ele decidiu pesquisar mais sobre o passado do hospital e descobriu vários relatos de médicos e enfermeiros que afirmavam ter visto ou ouvido o Sr. Almeida após sua morte. Nas noites seguintes, Carlos evitou o 9º andar tanto quanto possível. Quando era inevitável, sempre sentia um arrepio ao passar pelo quarto 913. E, ocasionalmente, ouvia passos lentos e arrastados, embora nunca visse ninguém. O hospital continuava seu curso normal, mas para Carlos, as noites nunca mais foram as mesmas. Relato 3. A sombra no corredor. Sofia, uma faxineira veterana do Hospital São Gabriel, estava acostumada a trabalhar durante a madrugada. Ela apreciava a tranquilidade do turno noturno e a sensação de solidão enquanto limpava os corredores silenciosos. Mas havia algo nas últimas semanas que a deixava inquieta, uma série de eventos estranhos que ela não conseguia explicar. Numa madrugada particularmente fria e silenciosa, Sofia foi designada para limpar o corredor do setor de emergência, um lugar normalmente agitado, mas que agora estava estranhamente deserto. Enquanto passava o esfregão no chão, ouviu um som suave, como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Sofia parou e olhou ao redor, mas não viu ninguém. O corredor estava vazio, exceto por ela. Ignorando o desconforto, ela continuou seu trabalho. Foi então que, pelo canto do olho, viu uma sombra passar rapidamente ao final do corredor. A sombra era alta e esguia, movendo-se de forma estranhamente fluida. Pensando ser um paciente perdido ou algum médico em serviço, Sofia caminhou em direção à sombra, chamando suavemente: "Olá? Precisa de ajuda?" A sombra virou a esquina e desapareceu de vista. Quando Sofia chegou ao fim do corredor, encontrou apenas a escuridão e um silêncio opressor. A luz fraca das lâmpadas piscava, lançando sombras dançantes nas paredes. De repente, a temperatura caiu drasticamente, fazendo-a tremer. Foi então que a porta de um dos quartos vazios se abriu com um rangido alto. Com o coração batendo forte, Sofia hesitou antes de se aproximar da porta entreaberta. Ela empurrou a porta devagar e espiou para dentro. O quarto estava vazio, mas o ar estava denso e gelado. As janelas estavam fechadas, mas um vento frio parecia soprar dentro do quarto. De repente, a porta se fechou com um estrondo, prendendo Sofia lá dentro. Pânico tomou conta dela enquanto tentava abrir a porta, mas parecia trancada por alguma força invisível.
Foi então que ouviu passos atrás de si, lentos e pesados, aproximando-se cada vez mais. Sofia virou-se lentamente e viu a sombra novamente, mas desta vez, ela estava parada, olhando diretamente para ela. A sombra não tinha rosto, apenas uma escuridão profunda onde deveriam estar os olhos. Sofia sentiu uma presença opressiva, como se a sombra estivesse absorvendo toda a luz e calor do ambiente. As luzes do quarto começaram a piscar descontroladamente, e o ar ficou cada vez mais frio, quase insuportável. A sombra começou a se mover lentamente em direção a ela, e Sofia recuou até bater na parede. Sentiu-se paralisada de terror, incapaz de gritar ou mover-se. Quando a sombra estava a poucos centímetros dela, tudo ficou escuro. Sofia desmaiou. Quando acordou, estava deitada no corredor, com médicos e enfermeiros ao seu redor. Eles disseram que a encontraram inconsciente, mas não havia sinais de qualquer intruso. Ninguém conseguia explicar como a porta do quarto havia trancado e destrancado sozinha. Sofia pediu transferência para o turno diurno e nunca mais voltou ao setor de emergência durante a noite. Os eventos daquela madrugada ficaram gravados em sua mente, um lembrete constante de que o Hospital São Gabriel guardava segredos sombrios que talvez nunca fossem revelados. E sempre que passava por aquele corredor, sentia um frio inexplicável e olhava para as sombras com desconfiança, temendo ver novamente a figura que a aterrorizou naquela noite fatídica. Relato 4. O menino da janela. João era um enfermeiro experiente no Hospital Santa Maria, conhecido por seu profissionalismo e calma mesmo nas situações mais caóticas. No entanto, nada poderia prepará-lo para o que vivenciaria em uma noite de inverno na ala psiquiátrica do hospital. Era por volta das 2 da manhã quando João, em sua ronda noturna, notou uma figura pequena parada na janela ao fim do corredor. A ala psiquiátrica era um lugar onde ele raramente via crianças, então a visão de um menino de pijama olhando para fora era, no mínimo, desconcertante. Aproximando-se com cuidado, João chamou suavemente: "Oi, meu pequeno, o que você está fazendo aqui sozinho a esta hora?" O menino, sem se virar, apenas levantou uma mão pálida e apontou para a janela, fixando o olhar na escuridão do lado de fora. Um arrepio percorreu a espinha de João, mas ele tentou manter a calma e tocou o ombro do menino. No momento em que seus dedos tocaram o tecido frio do pijama, a figura desapareceu. João recuou, incrédulo, piscando várias vezes para ter certeza de que seus olhos não estavam pregando peças. A janela agora estava vazia. Ele verificou os quartos próximos, confirmando que todas as portas estavam trancadas e que não havia crianças na ala naquela noite. Incomodado, mas tentando racionalizar a situação, João voltou ao posto de enfermagem e relatou o ocorrido a seus colegas, que riram nervosamente, sugerindo que ele estava apenas cansado. No entanto, a sensação de que algo estava errado não o abandonou. Na noite seguinte, a curiosidade levou João de volta àquela janela. Dessa vez, estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. Para seu horror, ao se aproximar, viu novamente o menino, no mesmo lugar, com o mesmo pijama. A figura repetia o gesto de apontar para a janela. João, armado com uma lanterna, olhou para fora, iluminando o terreno escuro do hospital. Não havia nada lá fora. De repente, a temperatura no corredor caiu drasticamente, o ar tornando-se gelado e denso. As luzes começaram a piscar, lançando sombras dançantes nas paredes. João sentiu uma presença atrás de si. Ao se virar, viu o reflexo do menino no vidro da janela. A figura sorria de forma macabra, seus olhos eram buracos negros, vazios e sem vida. João recuou, aterrorizado, mas algo o impediu de se mover. A figura começou a se distorcer, seus traços tornando-se mais monstruosos e indefinidos, como se estivesse se alimentando do medo de João. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, como se algo estivesse tentando sufocá-lo. Foi então que uma enfermeira, passando pelo corredor, o viu imóvel e correu em sua direção. Ao tocar seu ombro, a visão horrível desapareceu, e João desabou no chão, ofegante e suando frio. A enfermeira ajudou-o a levantar e, após ouvir seu relato trêmulo, decidiu investigar. Ao questionar os funcionários mais antigos, descobriram uma história antiga e trágica.
Muitos anos antes, uma criança havia sido internada na ala psiquiátrica devido a problemas graves de saúde mental. Em uma noite de inverno, o menino conseguiu escapar de seu quarto e, sem ninguém perceber, subiu ao parapeito da janela, caindo para a morte. Desde então, havia rumores de que seu espírito inquieto ainda vagava pelos corredores, buscando uma forma de sair. Assustado e abalado, João pediu transferência para outra ala e nunca mais voltou à ala psiquiátrica durante a noite. A história do menino da janela tornou-se uma lenda entre os funcionários, e muitos evitavam passar por aquele corredor depois do anoitecer. E embora João tentasse esquecer, a visão dos olhos vazios e o sorriso macabro do menino assombravam seus sonhos, lembrando de que algumas almas nunca encontram paz. Relato 5. A maternidade abandonada. Maria era uma nova médica no Hospital São Vicente, conhecida por sua coragem e curiosidade inata. Um dia, ela ouviu falar da antiga ala de maternidade, desativada há muitos anos e agora isolada do resto do hospital. Intrigada, decidiu explorar a área, apesar dos avisos de seus colegas sobre histórias sinistras e eventos inexplicáveis. Era uma noite fria e chuvosa quando Maria, armada com uma lanterna, fez seu caminho pelos corredores escuros até a maternidade abandonada. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante da chuva batendo nas janelas. As paredes estavam cobertas de poeira e teias de aranha, e o ar cheirava a mofo e desespero. Ao entrar na ala, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A atmosfera era opressiva, quase tangível. Maria caminhou pelos corredores, observando as antigas incubadoras e camas infantis cobertas de pó. Foi então que ouviu o som mais perturbador, um choro de bebê, suave e angustiado, ecoando pelo corredor deserto. Seguindo o som, Maria chegou a um dos quartos no final do corredor. O choro parecia vir de uma incubadora antiga no canto do quarto. Aproximando-se lentamente, notou uma manta dobrada cuidadosamente dentro da incubadora. O choro cessou instantaneamente quando ela tocou a manta, deixando um silêncio ensurdecedor no ar. De repente, a porta do quarto se fechou com um estrondo. Maria tentou abrir, mas a porta parecia trancada por alguma força invisível. A temperatura caiu drasticamente, e a luz da lanterna começou a piscar. O ar ficou pesado, dificultando a respiração. Enquanto lutava contra o pânico, Maria ouviu passos suaves se aproximando pelo corredor. Eles eram lentos e deliberados, como se alguém estivesse caminhando com propósito. A lanterna piscou novamente, e no breve clarão, ela viu a silhueta de uma mulher vestida com um vestido de hospital antigo, segurando algo nos braços. A figura entrou no quarto, e Maria pôde ver claramente o rosto pálido e os olhos vazios da mulher. Ela balançava suavemente um embrulho nos braços, e ao se aproximar, Maria percebeu que o embrulho era apenas uma manta vazia. A mulher olhou diretamente para Maria, e um sorriso perturbador se formou em seus lábios. De repente, as luzes da lanterna apagaram completamente, mergulhando o quarto na escuridão total. O choro do bebê recomeçou, mas agora parecia vir de todos os lados. Maria sentiu uma presença opressiva ao seu redor, como se dezenas de olhos invisíveis estivessem observando o ar. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Sentiu algo frio e pegajoso tocar sua mão, e ao olhar para baixo, viu marcas de mão infantis impressas na poeira ao redor de seus pés. As marcas se moviam, formando palavras da Ajude-nos. Com um esforço desesperado, Maria conseguiu ligar a lanterna novamente. A luz revelou que a mulher e o choro haviam desaparecido, mas as marcas de mão ainda estavam lá, se multiplicando e espalhando-se pelas paredes e pelo chão. Finalmente, a porta se abriu, e Maria correu para fora, seu coração batendo descontroladamente. Ela correu pelos corredores escuros até encontrar a saída, sentindo-se perseguida por uma presença invisível. De volta à segurança da ala principal do hospital, Maria contou sua experiência aos colegas. Muitos riram nervosamente, mas os funcionários mais antigos trocaram olhares de preocupação. Eles explicaram que a antiga ala de maternidade havia sido fechada após uma série de tragédias envolvendo mães e bebês. Diziam que os espíritos das almas perdidas ainda vagavam pelo local, buscando ajuda e justiça. Abalada e aterrorizada, Maria nunca mais voltou à ala abandonada. A história da maternidade assombrada espalhou-se pelo hospital, tornando-se uma lenda sombria que todos temiam mencionar. E, embora tentasse esquecer,
Maria sabia que os olhos vazios e o sorriso perturbador da mulher a perseguiriam para sempre, lembrando-a de que algumas portas nunca deveriam ser abertas. E esses foram os relatos mais assustadores de hospital. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes. Você já teve uma experiência paranormal em um hospital? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir seus relatos. Até a próxima. E durmam bem.